teoria é muito importante para a iniciação científica, mas muitas vezes os projetos de pesquisa não ficam restritos só aos livros. Aliar teoria e prática é o que buscam esses estudantes do curso de jornalismo que colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula para entrevistar as fontes desse estudo. O projeto busca entender o protagonismo das mulheres jornalistas na redação da Gazeta do Povo. Ele surgiu de um projeto maior, meu e do professor José Carlos Fernandes, que é um projeto sobre a Gazeta do Povo. Ele nasce em função da desmaterialização da Gazeta, ou seja, quando ela migra em 2017 do formato impresso para o formato digital. É um marco, não deixa de ser, na história do jornalismo local. Então a gente montou um projeto com 5 subprojetos dentro. O que a gente está falando aqui na iniciação científica agora é um desses subprojetos, em que a gente tenta trabalhar um pouco a história do jornalismo local, né? A memória do jornalismo local, a memória da Gazeta, mas cruzando com uma questão de gênero. A pesquisa começou com a teoria. Primeiro, os alunos foram orientados a ler livros e artigos sobre o tema. Em seguida, traçaram uma linha do tempo da história da Gazeta do Povo, destacando as mulheres jornalistas que tiveram um papel importante nessa trajetória. A partir daí, eles construíram um questionário base que vai se adaptando conforme a história das entrevistadas. E, finalmente, vão a campo entrevistar essas jornalistas. Os alunos é responsável pela documentação das entrevistas, por meio de fotos e vídeos. O conteúdo audiovisual é importante para a apresentação e divulgação do projeto. Uma das coisas que eu acho mais importante dessa pesquisa para a sociedade, e é o que eu acho mais interessante dentro, fazendo parte desse projeto, é você ver o processo da mulher entrando no espaço de trabalho e a gente analisar isso dentro do jornalismo da Gazeta do Povo. E com isso a gente pega o ponto de vista de várias entrevistadas, várias mulheres que tiveram uma representatividade gigantesca. Então, historicamente falando, é possível perceber esse cenário, né? Perceber a mudança que elas conseguiram causar. Só que é uma mudança suave, que às vezes não é percebida nem por elas, assim. Então, é interessante porque, pensando nesse lado da comunicação criar hábitos, é a comunicação quem pauta discussões, quem pauta agenda, é o jornalismo, e por isso que é importante que se tenha mulheres dentro desse espaço. A professora orientadora explica que esse projeto de iniciação científica é importante, pois trabalha com a memória do jornalismo local, algo pouco abordado em pesquisas na área. Acho muito importante, principalmente no momento que a gente está encerrando, de certa maneira, ou está assim, mudando muito aquela fase do jornalismo impresso, passando por um novo momento, né, que é o do digital, com todas as suas alterações. É muito importante a gente resgatar essa memória, né, do que foi o jornalismo do século XX, do que foi o jornalismo nesse momento e como está sendo agora esse momento de transformação. E ao mesmo tempo a gente está registrando aquela velha questão do gênero, de como as mulheres jornalistas tiveram que ser muito mais, vamos dizer assim, proativas dentro das redações para terem os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos direitos, o mesmo protagonismo dos homens. Nós fomos acompanhar os alunos indo a campo entrevistar a jornalista Maria Guimarães. Ela trabalhou na Gazeta por quase 2 décadas e foi uma das responsáveis pela criação do Caderno G e da página do Bom Gourmet, 2 seções do jornal que falam sobre cultura, entretenimento e gastronomia na região de Curitiba. Eu acho que a importância é do estudante de jornalismo saber que jornalismo não se faz por telefone, não se faz por WhatsApp. Eu nunca fiz uma matéria por telefone. Ao atuarem como pesquisadores, os estudantes conseguem entender a relação do ato de pesquisar com a área profissional do jornalismo. A prática de ir a campo fazer as entrevistas com as personagens os ensinou a entender o ritmo dos entrevistados e ter a sensibilidade de saber como conduzir uma entrevista. É uma iniciação científica que une muito a prática com a teoria, então ela aproxima muito o que é o cenário jornalístico. Geralmente as ICs elas são muito teóricas, né? E essa ela une muito, assim, a gente vai para campo mesmo e
A gente sempre escuta em sala de aula de que o jornalista ele precisa ter feeling, de que ele precisa conseguir entender o ritmo do entrevistado, mas viver isso na prática é muito diferente. Então, ainda mais quando você precisa tirar informações que você vai usar em um material, né, de produção científica, em um artigo, e vai comprovar dados, assim. Hoje somos um projeto de jornalistas, mas eu acho que é uma IC que vai conseguir potencializar a nossa formação, sabe?